pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Selma de Oliveira e bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo de hoje. Tema de hoje: sonhos proféticos. Será que eu tive um? Vamos embora conhecer um pouco, entender mais sobre o assunto? É o seguinte, pessoal, a gente vê muito, né? As pessoas comentando, Deus me mostrou um sonho e tal, né? Eu tive uma revelação no sonho e tal. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre esse assunto. Vocês sabem bem, na palavra do Senhor comenta a respeito, né, de José do Egito, né? Que ele tinha o dom, né? Do dom de sonhos proféticos, né? Deus mostrava para ele, né, através de sonho. Inclusive, ele foi nomeado governador, né, do Egito, José do Egito, porque ele adivinhou, né, o sonho. Ele adivinhou um sonho do faraó. Deus revelou para ele o sonho do faraó, né? Então ele tinha o dom de interpretação de sonhos proféticos e ele tinha o dom de sonhos proféticos, né? E ainda tem também, relata na Bíblia acerca de Daniel, né? Que ele teve um sonho profético, né? E ele tinha sonhos proféticos e Deus usou ele através de um sonho para falar para o rei Nabucodonosor, né? Acerca de coisas que iam acontecer, né? Na Babilônia. Pois bem, meus irmãos, sabemos que existem sonhos, meus irmãos, que a pessoa tá lá, né, deita e dorme e tal, e teve um sonho, né? E existem realmente quem tem o dom, meus irmãos, de sonhos proféticos, né? Que Deus ali, ele mostra através de um sonho uma coisa, né? Transmite uma mensagem, né, para a pessoa através daquele sonho, né? Ele quer às vezes avisar a pessoa alguma coisa através por meio daquele sonho, né? Por exemplo, eu vou contar uma experiência minha. Várias experiências, meus irmãos, eu já tive com sonhos, tá? Inclusive, quando a minha mãe ela faleceu, sabe? Eu perdi minha mãe por um câncer no ano passado, inclusive. Antes dela adoecer, meus irmãos, bem antes dela ficar doente, sabe? Deus me mostrou, meus irmãos, através de um sonho, sabe? Só que aquele tempo eu não sabia muito, meus irmãos. Eu não entendia muito, sabe? Eu cresci indo na igreja, sabe, meus irmãos, mas eu não tinha muito discernimento, sabe? Das coisas de Deus, assim, sabe? Que nem eu tenho hoje. E naquela vez, né, nesse tempo que Deus mostrou para mim, meus irmãos, que Deus ia recolher minha mãe. Então foi assim, a minha mãe não estava nem doente, inclusive, ela tomava medicação para pressão alta e tal, mas ela não estava nem doente. Deus me mostrou o seguinte: eu dormi, né, dormi, né, meus irmãos, adormeci, né. Daí eu tive uma visão que eu estava numa grama, meus irmãos, muito verde, sabe, aquela grama, muito bonita aquela grama, um parque com flores, um lugar muito lindo, sabe. E eu tava com a minha mãe e nós estávamos andando de mão dadas nesse parque. Coisa mais linda, meus irmãos, não tem como explicar. Um lugar tão bonito que acho que nem tem aqui na Terra, sabe? Um lugar muito lindo. Diz que eu estava caminhando com a minha mãe, ela estava com a coroa na cabeça, com flores, eu estava com a coroa também, a minha era de ouro e a dela era de flores. E eu e ela, nós estávamos de vestidos brancos, tá? E nós estávamos andando, irmãos, nesse campo, muito lindo aquele campo, sabe? E eu era muito apegada com a minha mãe, sabe? Onde nós saímos juntos, nós fazíamos tudo juntos. Tudo as coisas nós fazíamos juntas. Eu tinha um apego muito grande com a minha mãe. Então, nesse sonho também nós estávamos juntas, sabe? Nós estávamos de mão dadas, meus irmãos. E eis que nós estávamos andando, passeando nesse campo, meus irmãos.
sorrindo. Eu e ela, nós estávamos alegres, né? Nós não estávamos tristes, meus irmãos. Ela com vestido branco, bem branco, que resplandecia. Eu com vestido branco, ela com uma coroa de flores na cabeça, vejam bem. Eu com uma coroa amarela na cabeça. E na medida que e nós fomos, tava andando, meus irmãos, caminhando de mãos dadas as duas. De repente, meus irmãos, do nada, abriu um buraco naquela grama, naquele chão que nós estávamos pisando. Abriu um buraco, minhas irmãs. E aquele buraco ficou tão grande a ponto que engoliu a minha mãe. Vocês vejam bem. Aquele buraco, ele engoliu a minha mãe. Engoliu. Ela inteira, meus irmãos. Vocês vejam bem. No sonho, né? E diz que eu olhei, fiquei olhando, fiquei, mãe, cadê você? Mãe, cadê você? Mãe, o que aconteceu? Tal. E de repente, meus irmãos, passou, daí eu fiquei desesperada, mas diz que eu no sonho eu fiquei desesperada, mas daí eu vi que ela não tinha sumido e tal, o buraco já tinha engolido, eu sabia que eu não tinha que fazer, aquele buraco se fechou. Abriu, engoliu minha mãe e se fechou, sabe? Daí diz que eu fui andando na frente. E quando eu andei mais à frente, meus irmãos, aconteceu a mesma coisa comigo. Mas eu demorei, eu fui andando. E de repente aconteceu a mesma coisa, meus irmãos. Aí eu acordei. Daí, meus irmãos, eu fiquei meio assim, meio apavorada, né? Um sonho muito estranho. Eu nunca tinha tido um sonho tão diferente, sabe? Tão real. Parece que eu tava vivendo mesmo aquilo, sabe? E daí, meus irmãos, eu fiquei muito preocupada, sabe? E eu fiquei pensando com aquele sonho, fui e comentei, a minha mãe era uma mulher muito de Deus, ela era evangélica também, há muito tempo cresceu também na igreja. E ela era uma pessoa muito de oração, ela tinha dons também espirituais, né, que Deus tinha dado para ela. E, meus irmãos, acreditem, eu falei, eu não entendi aquele sonho, sabe? Daí eu fui e comentei com ela, inclusive, mãe, eu tive um sonho hoje, tal, tal, tal. Contei para ela, meus irmãos, acerca daquele sonho que eu tive. Ela não deu muita importância, eu também, eu fiquei pensando, mas não dei muita importância, minhas irmãs. Passando-se uns meses, minha mãe ficou muito doente, né, com câncer, e foi adoecendo, foi adoecendo. Quando foi descoberto, já estava muito agravado. 3 meses, minha mãe morreu. Depois, passou acho que uns 6 meses depois desse sonho, minha mãe faleceu. Para minha tristeza, minhas irmãs. É até triste eu estar compartilhando isso com vocês, mas como o assunto, o tema hoje é sonhos proféticos, eu estou compartilhando com vocês. Depois eu perguntei para Deus, só que eu não entendia até então, sabe? Depois eu perguntei para Deus, Deus falou ao meu coração. Depois que, né, passou uns meses e tal, ela ficou muito doente, faleceu. Daí realmente que eu fui entender que Deus mostrou a morte para mim. Ela após a morte, ela mostrou para mim 2 coisas, que ela ia morrer. Vocês vejam bem, meus irmãos. Entendi para mim que Deus mostrou que Deus ia levar, tá? E mostrou que ia levar ela e ela ia ficar num lugar bom. Por que que Deus fez isso? Eu acredito que tudo que Deus faz, meus irmãos, é com propósito. Eu acredito que Deus fez isso, sabe, meus irmãos? Para mim não sofrer, para mim saber que Ele tinha mostrado para mim já que ela ia morrer, mas que não era para mim se preocupar, que ela ia ficar bem, sabe? Que ela ia estar com Deus, né? E só que eu não entendia, meus irmãos, eu não entendia. Aquela época eu era meia leiga, sabe? Eu tava começando, sabe? Deus me dá esses dons assim espirituais, era começo, sabe, meus irmãos? Eu não sabia muito. Hoje eu entendo que Deus mostrou pra mim, entendeu? Mas na época eu não entendia. Tá, passou, né, minhas irmãs? Aí, minhas irmãs, passou um tempo, bastante tempo, eu já fui embora, voltei, né, tal, vim pra minha cidade. Daí o que aconteceu? Um dia eu sonhei, tive um sonho,
que diz que eu estava nessa igreja que eu congrego hoje, que eu sou da Brasil para Cristo, né? Eu congrego lá. Eu tive um sonho, sim, uma visão. Diz que eu estava nessa igreja, minhas irmãs, e eu estava orando na cabeça das pessoas. Eu estava orando, pegando na cabeça das irmãs, abraçando as irmãs, entregando o dom da profecia. Diz que Deus estava me usando. Até então, minhas irmãs, eu nem tinha dom da profecia. Nem o Espírito Santo eu tinha ainda, para vocês terem uma ideia. Sei que eu sonhei que eu estava sendo usada pelo Espírito Santo, entregando profecia. Acreditem, minhas irmãs. Quem é espiritual e Deus mostra sonhos para você, vai entender o que eu estou falando. Exatamente do jeito que eu vi nesse sonho, minhas irmãs, aconteceu. Vocês acreditam nisso? Eis que um dia eu estava num culto da nossa igreja, era começo do meu batismo, né? Ou eu nem lembro, parece que até eu nem estava batizado, parece que eu estava só convertida ainda, inclusive. Mas eu já tinha pegado o Espírito Santo. Eu recebi o batismo no Espírito Santo antes de eu me batizar, sabe? Porque eu sou cristã, minhas irmãs, eu congregava em outra igreja, sabe? Mas eu participo, eu sou da fé, minhas irmãs. Eu não nem digo crente, porque crente até o diabo é. Eu sou da fé, eu sou cristã desde criança. Eu cresci nesse ambiente, sabe? Nesse meio evangélico. E só que até então eu só tinha o dom do louvor, que eu gosto de louvar também, eu tenho dom, né? Mas esses dons assim, dom de mistério do Espírito Santo, dom da profecia, dom de visão, dom de línguas, minhas irmãs, é uns dons recentes, sabe, que Deus me deu. Sei que, minhas irmãs, daí um dia veio um pastor de fora, né, e tava aquele culto, aquela unção, sabe, né, e aconteceu, minhas irmãs. Aconteceu. Eu fui tomada do Espírito Santo, eu entreguei umas profecias, eu orei na cabeça das irmãs, eu nem sei o que eu fiz, sei que eu fui tomada, minhas irmãs. Tem coisa que eu nem lembro o que eu falei, sabe? Sei que eu fui tomada pelo Espírito Santo e Deus me usou de uma maneira tremenda naquele dia, sabe? Que era o culto de uns irmãos, dos irmãos, né, que vieram fazer uns eventos, umas coisas lá na igreja, uns cultos lá, a Viva, né, inclusive. Daí, minhas irmãs, nesse dia, eu tive certeza, minhas irmãs, que Deus ele tinha me dado o dom da profecia em sonhos. Sim, que não era um sonho bobo, que Deus estava usando eu para falar comigo nos sonhos. É verdade, minhas irmãs. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, né? Por isso que a gente não pode julgar, né, minhas irmãs? Porque Deus é Deus. Deus é Deus de mistério. Então, minhas irmãs, daí passou-se, tá. E, minhas irmãs, Deus já me deu tanto sonho que vocês nem pensem. Eu já tive sonho com o final, com as voltas de Jesus. Acredita nisso? Deus mostrou para mim. Eis que eu estava dormindo, né? Adormeci, orei, porque todo dia eu oro de madrugada, né? Antes de dormir, eu não durmo, minhas irmãs, sem antes dobrar meu joelho e fazer minhas orações. Isso é de lei, sabe? É um hábito. E daí eu ajoelhei na minha cama, minhas irmãs, e orei. Quando eu adormeci, eu tive uma visão, um sonho profético. Eu sonhei que diz que o arco-íris aparecia no céu, nas nuvens aparecia um arco-íris, mas era um arco-íris diferente, minhas irmãs. Não é um arco-íris comum. E aparecia uma coisa muito brilhosa no céu. E eu sonhei que o planeta Terra estava girando em torno dessa luz, desse arco-íris bonito, diferente. Um arco-íris diferente. E diz que o nosso planeta estava bem assim, minhas irmãs. Estava girando muito rápido. E diz que estava uma coisa no céu vindo muito, um esplendor. Se abriu o céu e apareceu umas coisas. Daí quando começou a aparecer
né, de verdade mesmo, assim, daí eu acordei. Daí eu perguntei, Senhor, o que quis dizer esse sonho, papai? Me revela, Senhor, não entendo. Jesus falou para mim, acreditem, minhas irmãs, se vocês quiserem, mas ele falou para mim, é chegada a minha hora. Eis que eu estou às portas. Eis que eu estou voltando para buscar a minha igreja, os meus servos, que são lavados e remidos no meu sangue. O tempo está se acabando e eu estou voltando. Aí, minhas irmãs, aí, meus irmãos, você que assiste esse vídeo meu, que se arrependa enquanto é tempo. Tenha uma vida com Deus, abandone, renuncie o que você acha que você não está agradando. Tenha uma vida com Deus. Não há tempo de brincar, minhas irmãs. Jesus está voltando. Ele está na porta. Tá, minhas irmãs. Então, daí eu tive um sonho agora, esses tempos atrás, no mês de julho. Deus mostrou em sonho para mim. Mostrou para mim um dragão. Eis que eu estava na minha casa, e disse que eu olhava assim, estava tudo escuro, assim, derrubado os muros. E eis que apareceu na minha frente um dragão. E disse que eu estava, no meu sonho, eu estava só orando, em oração, em oração, em oração. E disse que aquele dragão, ele não conseguiu me atacar. Mas ele chegou perto e abriu a boca para mim. Mas ele não encostou em mim. E o meu irmão, ele tava, disse que eu perguntei, porque eu moro eu e meu irmão solteiro, né? Daí disse que eu olhei assim pra ele, disse que ele tava longe, do outro lado da rua, disse que tava tudo muito escuro, meus irmãos. E daí disse que eu olhei assim, e tava tudo derrubado, assim, minha casa, minhas irmãs, não tinha nada. Irmãs do céu, eu tô tão me arrepiando, meus irmãos, até o Espírito Santo tá vindo, né, eu compartilhar com vocês as minhas experiências com sonhos proféticos que eu tô comentando com vocês. Minhas irmãs. Oh, Deus. Irmãs, eu não ouvi a voz do Espírito. Apareceu umas coisas, irmãs, uns negócios para me fazer com meu irmão. E não era de Deus. E Deus já tinha mostrado para mim que não era, que eu ia ter uma prova muito grande, que eu ia lutar contra Satanás. Porque pessoa, minhas irmãs, que ilude, engana os outros, ela é tocada pelo próprio Satanás. Porque os irmãos sabem que quem usa, assim como Deus usa as pessoas para nos abençoar, o diabo usa as pessoas para nos derrubar, para nos prejudicar. Minhas irmãs, eu tive uma luta no mês de julho, uma luta, que se não fosse eu ser do joelho, minhas irmãs, se não fosse eu ir para a campanha, não ir para o joelho, minhas irmãs, confesso para as irmãs que eu não tinha conseguido passar essa prova. Só que Deus avisou eu fiz sabendo, sabe? Deus já tinha me avisado. E eu não dei a voz ao Espírito, eu fiz. E daí eu tive 3 sonhos iguais, só que nas outras 2 vezes, a segunda vez eu tive sonho de novo. Diz que esse dragão, minhas irmãs, ele estava derrotado. A última vez que eu sonhei com ele, ele estava derrotado no chão, não conseguia nem olhar na minha cara e nem abrir a sua boca. E eu só orando no sonho, orando. Porque é isso que eu fiz, minhas irmãs. Quando aconteceu umas provas para mim, eu fui pro joelho, sabe? E eu venci. Eu venci Satanás. Mas não, eu confesso para as irmãs que eu tive um bom prejuízo, minhas irmãs. Mas Deus mostrou para mim antes de eu cair, mostrou para mim depois. E ainda eu tive um sonho muito muito estranho. Quando eu estava quando eu assinei esse contrato, Deus mostrou para mim que eu estava mendiga, minhas irmãs. Mostrou numa visão e sonho que eu tinha perdido tudo, minhas irmãs, eu não tinha nada. Eu estava zero. E realmente essa pessoa que apareceu, que nós fizemos um mau negócio,
a intenção dela era das piores, minhas irmãs. Ele queria arrancar tudo de nós. Mas Deus, o Deus que eu sirvo, meus irmãos, Ele é um Deus, Ele é maior do que o diabo. Não existe problema, minhas irmãs, que um joelho no chão não resolva. Não existe, minhas irmãs. Não existe. Não existe, minhas irmãs. Não existe problema que Deus não possa resolver. Ele é o Deus do impossível. Oh, glória a Deus. Com Deus, minhas irmãs, não tem derrota. A gente pode até cair, minhas irmãs, mas no chão a gente não fica. Sabe por quê? Porque Deus batalha por nós. E eu digo pra você que está assistindo esse vídeo, se Deus te mostrou, minhas irmãs, te deu uma profecia, Ele está te avisando. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz de Deus. Não faça. Se Deus não tocar para você fazer algo, você não faça. Porque vai ser ruim para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, minhas irmãs. Dê o seu joinha, né? Se inscreve aqui no meu canal, né? Comenta aqui se vocês já tiveram uma experiência com sonho profético, né? Que você já sonhou, Deus mostrou, você entendeu aquilo que Deus quis mostrar e realmente se cumpriu. Comenta aqui nos comentários abaixo, tá? Compartilhe comigo, eu vou gostar de saber. Se inscreva no meu canal, dê o seu joinha, gente. Divulgue esse canal, porque cada dia eu vou estar trazendo temas diferentes para os irmãos, sabe? Tudo para edificar os irmãos. E até mesmo quem não é cristão, mas que quer conhecer a verdade, né? Porque na palavra do Senhor diz, conheceis a verdade vos libertará. Né? Você quer conhecer a verdade através da minha boca, porque eu não falo nada da minha carne, minhas irmãs. Eu falo aquilo, eu sou como carta viva, eu falo aquilo que eu vivo, aquilo que eu presencio, as minhas experiências com Deus, né? E aquilo que eu acredito baseado na Bíblia, tá? Tchau, meus irmãos. A paz do Senhor e fiquem com Deus. Tchau.